É sempre um privilégio muito grande poder meditar na palavra de Deus com os irmãos. É uma responsabilidade, não é isso? Eu já disse isso várias vezes, porque considero que uma igreja extremamente abençoada e separada por Deus nesses dias. Depois de tanto tempo, né? A gente começa a retomar a vida num ritmo normal. Não que isso trouxesse tanto temor, principalmente da minha parte, mas em questão, a prudência, ela cabe a nós como servos de Deus também, não é isso? E, consequentemente, obedecer às leis faz parte da nossa fé também. Para a nossa meditação nesta manhã, eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Juízes, no capítulo 16. Os irmãos, assim, não é uma questão de legalismo, mas eu gostaria que nós colocássemos de pé no momento de lermos a palavra, sabe, irmãos? Eu já disse isso uma vez e eu creio muito nisso. A gente só consegue, como eu vejo, uma forma de dar autoridade à palavra de Deus. E a gente só vai recorrer a uma autoridade quando a gente reconhece essa autoridade. Não é isso? A palavra de Deus, ela é uma autoridade na nossa vida. São apenas 2 versículos, irmãos, não vão se cansar muito, depois a gente vai lendo o restante aí. Juízes capítulo 16, vamos ler apenas o verso 20 e o 21. Todos os irmãos já encontraram? Juízes capítulo 16, o verso 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Amém. Feche seus olhos, queridos, vamos pedir ao Senhor e vamos conceder liberdade ao Espírito Santo de falar conosco, com as nossas vidas, através da mensagem da palavra de Deus nesta manhã. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas vidas que o Senhor trouxe aqui nesta manhã para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu, ó Senhor, eu me esvazio de mim mesmo e dou total, absoluta liberdade ao Espírito Santo de trazer uma mensagem que venha mudar vidas, que venha, Senhor Deus, transformar corações, que venha mudar pensamentos, que venha edificar vidas, ó Deus. Que seja o teu Espírito Santo a guiar esta palavra, ó Deus, porque de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor. Se o Senhor não for comigo, nada acontecerá, nada funcionará. Mas o Senhor tome a direção desta palavra e fale com cada vida, com cada coração e abençoe cada vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Queridos, na presente geração, nenhum momento na história dessa geração, todos os seres vivos, quase que na sua totalidade, assim, os seres vivos quase que na sua totalidade estiveram voltados com um único pensamento em um único assunto. O momento, a crise, ela veio chamar a atenção, ela veio trazer uma visão nova da vida a todos os seres praticamente do planeta. Eu tive a curiosidade uma vez de estar olhando nos canais de umas afiliadas, todos os estados brasileiros, os canais só se falavam as mesmas coisas. Você vê na televisão do mundo, alguns canais que você tem acesso, só se fala na mesma coisa. E a humanidade, no presente momento, teve a oportunidade de tirar do que é subjetivo na mente, aquilo que era apenas uma teoria, e ter passado a praticar aquilo que nós tínhamos em teoria.
E eu estou a falar, por exemplo, do cuidado. A gente sempre ouviu falar da violência, de uma coisa, de outra coisa, mas tudo era muito subjetivo, a gente nunca ligava muito com isso. Hoje é raro você encontrar um ser humano que ainda não lavou a mão no álcool, que não usa sua máscara, que não está preocupado com o isolamento, que não está aí falando, que não está inteirado do assunto. Ou seja, está se fazendo prático aquilo que a gente tinha apenas na mente, que era o cuidado com a vida. Por quê? Isto ameaçou a vida. Isto ia levar as pessoas à morte se não tivessem cuidado. Mas pelo texto que eu li aqui, é o que eu quero que fique bem claro, é que a maior tragédia da humanidade, ela acabou ficando também do lado subjetivo. Acabou não sendo pensada como poderia ser uma realidade. Irmãos, nessa crise eu chego a imaginar que o próprio Deus se manteve na subjetividade. As pessoas não estavam tão importando com Deus assim, quanto se estava importando com a crise. Não estava dando tanta atenção a Deus, quanto estava dando importância à crise. Eu quando o Senhor me deu esta mensagem, até me chamou a atenção de um texto que o pastor também citou aqui, é claro, não vou estar repetindo, porque eu já tinha mesmo isso já na programação. O que acontece? Nunca se falou tanto de Crônicas, quando diz que se o meu povo se humilhar e orar e buscar desviar de seus maus caminhos, nunca se falou tanto. Os irmãos já ouviram falar tanto disso quanto nos últimos tempos? Todo mundo fala a mesma coisa. Só que, irmãos, acaba ficando muito subjetivo, ficando muito no imaginário das pessoas. Porque quando foi escrito esse texto, havia uma sequência de acontecimentos. Porque humilhar, irmãos, quando se fala em humilhar, é reconhecer: nós estamos errados, Deus está sempre certo. Esta é a parte que ficou na subjetividade. A gente fala, a gente vai humilhar, e Deus vai ouvir, Deus vai fazer, e Deus vai acontecer. Mas o Senhor disse no versículo anterior o seguinte: se eu cerrar as janelas dos céus, olha, se eu enviar a peste entre o meu povo, não ouvi nenhum grande pregador, não ouvi nenhum grande líder dizendo: olha, essas coisas estão acontecendo porque a humanidade está depravada. Deus está repreendendo, Deus está chamando a atenção da sua igreja, porque o arrebatamento está próximo e a igreja parece ainda adormecida, divertindo-se com festas, com churrascos e com outras coisas, estão esquecendo do propósito pelo qual a igreja foi chamada. Não ainda aconteceu de ouvir uma voz a dizer: o que está acontecendo é Deus chamando a atenção. Porque o que acontece, a realidade é esta. Vamos resolver a nossa maneira. O álcool resolve, a máscara resolve, o isolamento resolve, o auxílio do governo resolve, e vamos resolver a nossa maneira. Vamos provar para Deus que nós, homens, conseguimos combater com Ele, conseguimos pelejar com Ele. Ele disse que vai ouvir quando o povo se humilhar. E humilhar é dizer: Senhor, erramos. Nós pecamos. A vaidade tem tomado conta do coração de pregadores e mais pregadores. A vaidade tem invadido a igreja. Não estou falando aqui de costumes, não. Estou falando de vaidade do peito, do coração, de novidade de vida que as pessoas não buscam. As pessoas flertam cada dia com o pecado. E a nossa tragédia que aconteceu na vida de Sansão está prestes a acontecer. Muitas pessoas, muita liderança, muita gente, o Espírito de Deus já se retirou e ele ainda não deu conta. Vai dar conta é na hora que precisar. É na hora em que ele olhar do lado e falar: eu perdi o arrebatamento. Já era, já aconteceu. Fiquei para trás. Vai ser tarde. Vai custar muito nas nossas vidas. Queridos, esta é a maior tragédia que pode acontecer. O dia em que o ser humano descobrir por meios próprios, ou que alguém aponte para ele, que Deus já se retirou dele. Crises são apenas crises, situações são apenas situações. Todo mundo praticou o cuidado com as coisas, com a doença, com a vida. Mas o Senhor me diz
me traz à mente para chamar a sua atenção. Preocupe com o que é essencial. Examine a sua vida, o seu coração. Não espere o Espírito sair da sua vida. Não espere o Espírito Santo te abandonar. Isto aconteceu uma vez no caso de Sansão e vai acontecer de novo, queridos. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Quando não houver espaço para ele vai se retirar da vida, ou vai se retirar da igreja, ou ele até vai se retirar desse mundo. Não é interessante que eu preparei assim a mensagem e logo o primeiro hino veio falar: doce amigo Espírito Santo. Eu falei, nossa, veja lá como Deus faz as coisas, como Deus trabalha. Eu queria falar exatamente sobre, chamar a atenção exatamente sobre esta situação que pode abater nas nossas vidas, que pode abater no nosso meio, e o hino já vem logo trazendo uma base, né? Doce amigo Espírito Santo, não é isso? Olha, eu me rasgo, fala-se da humildade. Rasgo, humilhar é isso, é se rasgar por inteiro, é reconhecer, irmãos, está faltando. A gente fala em humilhar-se e esquece de procurar a gênese da palavra. Humilhar é admitir que você ou que eu estou errado. Parece que é tão difícil dizer, olha, eu errei. Dói, parece que no ser humano mexe no orgulho. E o que Deus está querendo, o que Deus prometeu que vai agir, é quando isto acontecer. E eu não tenho dúvida, irmãos, que o que tem acontecido nos últimos tempos é em função da depravação da humanidade, é em função digamos, da imparcialidade do Evangelho. Chegamos a níveis insustentáveis. Com esta crise, assim, sobra às vezes mais tempo e a gente começa a ver algumas coisas, e eu descobri uma coisa que acho que ninguém gosta de descobrir isso, mas eu acabei descobrindo de mim. Estou ficando velho. Sabe, é triste isso, mas sabe por que eu achei que eu estou ficando velho? Irmãos, eu não pensei que eu fosse viver para ler uma manchete num jornal assim, ó. Cantor gospel, fulano de tal, sai do armário. Eu não pensei que fosse viver para ver isso, sério. Mas está acontecendo mais do que você imagina. A depravação está avançando. Aí você vê uma outra fulana, eu não vou falar nomes aqui, porque eu não quero ferir a sensibilidade de ninguém, para mim não é interessante, nem tem nada contra a vida das pessoas, estou falando evangelho. Outra vai, posta lá um comentário e diz, olha irmão, Jesus te abençoe nessa sua nova vida. Olha que negócio engraçado. E esta gente compõe hinos que está se cantando aqui dentro. É assustador. Aí, irmãos, e a parte terrível é que a gente começa agora a contender com Deus, começa a resolver os problemas quando Deus está falando, olha, eu vou fazer qualquer coisa, vou chamar a atenção do povo. Olha, já se culpou esse problema aí, já falou que é dos morcegos, da sopa de morcego, já se falou que é uma guerra biológica, já se falou que são as cobras de estimação que a China tem, que trouxe, e o vírus passou para o ser humano e houve uma mutação, já pôs culpa em todo mundo. Mas eu não vi. Se alguém viu, por favor, levante a mão, cite. Não vi ninguém dizer, Deus está chamando a atenção da humanidade. Deus está dando um sinal, as coisas estão indo de mal a pior. O texto que eu li foi o seguinte, que a Dalila, ela chamou a Sansão, os filisteus chegaram. E ele levantou, não é isso? Falou assim, eu vou sair como das outras vezes. E aí vem uma parte que é profundamente triste. O Espírito Santo, o Senhor havia o abandonado. Irmãos, isto é uma tragédia na vida humana. O Espírito de Deus sai, o Espírito Santo sai da nossa vida. Às vezes continuamos cantando por habilidade, continuamos pregando, continuamos vindo na igreja, mas o que mede a nossa vida espiritual é a presença do Espírito Santo. E a gente às vezes não está atento a esta realidade. Esse fato aconteceu com Sansão. Os irmãos já conhecem bastante Sansão, às vezes muitos até, só quando fala Sansão já aparece logo na frente da mente dele a palavra Dalila, porque casa uma coisa com a outra. Mas na história da vida de Sansão,
há acontecimentos, há coisas interessantes para nós lermos, observarmos, tirarmos lições práticas para a nossa vida. Porque tudo que está na Bíblia, apesar do tempo em que aconteceu, nós conseguimos observar e tirar lições para crescimento. Irmãos, nós não podemos, o Paulo diz, não podemos ser neófitos na fé. Temos que abraçar a fé, crescer na fé, evoluir na fé. Os heróis da fé que a Bíblia descreve, não é porque um dia conheceram a Deus e levaram a vida de qualquer forma. Evoluíram na sua vida, tiveram experiências profundas com Deus e os fizeram fazer parte da galeria dos heróis da fé, que está lá escrito em Hebreus. Algum feito eles fizeram. Hoje não é diferente, a gente precisa, o ser humano, nós cristãos, temos que evoluir. Nós não podemos ser crentes como fomos ontem, como fomos no ano passado. Nós temos que ser cada dia melhor do que... Cada dia que a gente acordar, o primeiro propósito é: hoje eu vou ser melhor crente do que fui ontem. Ah, mas não tem ninguém vendo, não importa, irmão. Quem está vendo é quem importa, que é o Espírito Santo, que não vai sair da sua vida. Ele está insistindo com você, ele está te conduzindo nessa direção. É o propósito. Levanta de manhã, antes de pensar nas preocupações. Você tem que pensar: eu quero ser melhor crente. Mas eu posso te garantir, irmão, não é fácil. Não é simples, não é só falar eu quero e vai acontecer. As lutas virão, porque Satanás, ele trabalha no plano espiritual, já direcionando as coisas para acontecer depois. Eu não sei se vocês já ouviram nos documentários da televisão aí, um bicho que chama dragão de Komodo. É um bicho feio, esquisitão assim, não tem muita habilidade para correr nem nada. Mas como é que ele pega as vítimas dele? Ele vai encostando devagarinho, devagarinho. Ele é tipo uma lagartixa tamanho família, né? Grande. Ele chega, dá uma dentada ali na pata do animal que ele quer comer. O bicho olha assim e sai correndo, safei, vai embora. Mas a saliva dele é impregnada de bactérias tão mortais que em poucos tempos depois, o bicho não vai atrás não, ele fica ali. O que mordeu fica ali. Só que a saliva dele tem tantas bactérias mortais que tempos depois aquele animal começa a ter febre. E evolui e vai a óbito. Isto é 100%. Não há nada que corte aquela febre. O animal morre. Ele fica ali sossegadinho. 3 dias depois, como ele tem um faro muito apurado, ele começa a sentir cheiro de cadáver e fala: tá ali o meu almoço, ó, meu contrafilé tá ali, deixei para lá. E vai na direção certinha. Você está pensando que Satanás trabalha desse jeito. Ele não te pega hoje, te derruba hoje. Ele lança uma seta hoje e você aceita: ah, não foi nada não, não vou repreender, não vou pedir misericórdia do Senhor, não vou humilhar, não vou dizer que eu errei, eu não vou admitir nada não. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cristão está sendo derrotado por aquilo que aconteceu uns dias anteriores. Sansão é um exemplo disso. Por isso que eu quero repassar aqui rapidamente a história de Sansão. O irmão pode colocar para mim no Juízes, capítulo 13, verso 1 e 2. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. O 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. O que eu quero, ali começa a história de Sansão. No mesmo livro de Juízes 21, 25, para que os irmãos entendam por que havia juízes em Israel, o capítulo 21, verso 25, ele diz o seguinte: que naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que queria. E quando as coisas não ficavam bem, Deus levantava, ou seja, o povo estava sem comando, não é isso? E quando a coisa ficava ruim demais, Deus levantava então um juiz para julgar o povo, para alinhar o povo, e as coisas davam arrumada. O povo se via bem, pecava de novo, vinha um inimigo, oprimia, aí Deus levantava um juiz, então ficava desse jeito. E no tempo de Sansão, a Bíblia descreve que a nação tinha abandonado o Senhor, o capítulo 13, não é isso? A nação tinha abandonado ao Senhor, e o Senhor havia entregado eles na mão dos filisteus, e eles ficaram sob os domínios dos filisteus por 40 anos. É muito tempo, não é isso? Para ser oprimido por alguém. Mas vamos imaginar aqui que
havia lá um casal, já de idoso, não tinha filhos, Manoá e a sua mulher, porém em meio, porque sempre foi assim, irmãos, no meio de uma geração perversa, de uma geração pecadora, Deus tem sempre aqueles com os quais Ele conta. Elias, lá nas suas crises de identidade, ele disse: Senhor, matou todo mundo e só eu sobrei. Elias, você está enganado. Tem 7.000, Elias, guardadinho. Irmão, Deus tem, você quer ser desses? Deus quer essas pessoas em meio à crise, em meio à depravação da humanidade. Deus conta, e eu sei que Ele tem pessoas que são íntegras a Ele. Esse é o tempo, é para essas pessoas que eu estou falando. Alerta, irmão, não permita que o Espírito Santo saia da sua vida. Você faz parte de elementos raros em meio a uma geração perversa. Na perversidade de Israel havia lá um casal que temia o Senhor, porque Deus também não usa qualquer um, não. Ele usa pessoas que têm compromisso com Ele, que sabem dele, da existência dele. Eu não vou ler o capítulo todo, porque eu quero só que você entenda o processo do chamamento, o processo da bênção. Então, havia esse casal, como nós escrevemos ali, o anjo apareceu. Se você depois pode ler na sua casa, ou apareceu um anjo, não para Manoá, apareceu para a esposa dele. Falou com ela assim: aqui, você é estéril, mas há um propósito na sua vida. Vai nascer um menino de você que vai começar, preste atenção na palavra, vai começar a livrar Israel da escravidão. Só tem uma coisa, nós vamos fazer aqui um acordo. Você não vai beber vinho, nem bebida forte, nem tocar, nem comer coisa imunda. Você vai ter que entrar. Note bem que o livro de Números, no capítulo 6, descreve a lei do nazireado, dizendo assim: quando um homem ou uma mulher fizer um voto de nazireu, ele vai ter que agir assim. No caso dessa mulher, o anjo do Senhor chegou e impôs: você vai ter, ela não escolheu ser assim, você vai proceder assim, porque o que vai nascer de você, desde o ventre ele é um nazireu, ou seja, desde o ventre ele é um escolhido, desde o ventre ele é um separado. Sabe que essa é a sua condição, né, querido? Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, desde quando você foi concebido, eu fui concebido, Deus já estabeleceu propósitos nas nossas vidas. É desde o começo, não é agora, não é porque é gordo, porque é magro, porque é branco, porque é preto, porque é desse jeito, porque é daquele. É segundo a vontade de Deus. Ele já nos escolheu desde a nossa formação. E Ele disse para essa senhora: olha, desde o seu ventre, esse menino é um separado, é um escolhido, e na cabeça dele não poderá passar navalha. Ele vai começar a livrar Israel. Deus não disse como seria feito, apenas disse que através dele iria começar um livramento em Israel. Porque tem muita gente que às vezes prega, lê e fala: não, mas o que aconteceu com Sansão é porque ele já foi preparado para isso. Não, irmãos. Jesus, quando veio na cruz, toda a trajetória de vida de Jesus estava já profetizada há 700, 800 anos pelos profetas. Mas no caso de Sansão apenas foi dito: olha, ele vai começar a livrar Israel. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque eu quero que você entenda que há atitudes, que há ações, que há formas, que há posições que a gente adota, que mesmo Deus tendo um propósito na vida da gente, a gente pode abandonar, pode fazer com que o Espírito Santo nos abandone. Esta mulher ainda não satisfeita, e ela como sendo... Agora, uma coisa interessante. Note bem que no Éden, quando Eva pecou, não aconteceu nada. Quando Adão entrou pelo pecado da desobediência, Deus chamou Adão: o que você fez? Ou seja, eles abriram os olhos, né? Se viram que estava nu. Deus chegou no Éden e falou: Adão, o que você fez? Note que coisa interessante. Aqui, num propósito, Deus já não falou com Manoá. Ele falou, foi já direto com a esposa. Parece uma coisa engraçada, que a gente fala: olha, Deus ele fala sempre, Deus olha sempre para a autoridade do homem, etc e tal. Depende. Quando se refere a cobrar, sabe, irmãos, a minha família, um dia eu vou encontrar com o Senhor e vai me perguntar: o que você fez da família que eu te dei?
isso Deus vai falar comigo. Um dia Deus vai olhar para o pastor Rogério e falar: Rogério, o que você fez da igreja que eu pus nas suas mãos? No que se refere à conduta, mas no que se refere a propósito. Se Deus quiser incendiar esse bairro, para ele tanto faz, se é pastor Rogério, se sou eu, se é a pastora Manuela, ele levanta quem estiver preparado e vai fazer a obra. É quem disser sim, é que ele faz, é quem tiver comunhão com ele, não é o título, não é a posição, é quem estiver preparado. No caso da cobrança, ele vai na liderança, mas no caso de usar, ele vai com quem está preparado. Por isso que o anjo foi direto na mulher e falou, foi com ela, porque é nela que estava a capacidade de Deus cumprir o propósito, é nela que seria gerado a vida que daria continuidade ao propósito que Deus tinha para toda uma nação. Então as coisas vieram acontecendo, disse, olha, você não vai fazer isso. E então ela chegou e disse para o marido disse, olha, apareceu um anjo lá e a gente conversou, e o homem, por ser temente a Deus, orou ao Senhor, falou, Senhor, manda de novo esse homem, porque a gente não sabe o que vai fazer com esse menino. Ele viu o grau de responsabilidade. Isso aqui é humilhar, viu, irmão? Humilhar passa por isso aí, ó. Deus às vezes dá um dom para uma pessoa, a pessoa acha assim, aqui, fazer isso aqui tem que ser eu, não há outro, é eu mesmo. Mas Manoá, ele falou, não, cuidar do menino desse não vai ser fácil não. Senhor, o que eu tenho que fazer? Manda esse cara me orientar direito. E um outro dia ela estava fora e o anjo apareceu e falou, não, vou lá chamar o meu marido. E chamou o marido e o marido esteve lá e o anjo repetiu as mesmas coisas para ele. Só que o anjo foi até mais profundo. Falou para ele, olha, esta mulher, esse menino não poderá comer nada, nem comer uva, não pode comer nada que vir da videira, não pode beber nada que virá da videira, ele não pode raspar a cabeça, ele não pode tocar em imundo, não pode tocar em morto, não pode nada. Atenção. Beleza. Aí foram criando o menino. E eu quero pensar nas coerências do meu pensamento aqui, que na educação desse menino Sansão, os pais sempre diziam a ele, olha Sansão, você não pode tocar em cadáver, você é separado, Sansão. Você é um homem especial, cuidado, não toque, não coma isso, não faça aquilo. Talvez um menino, na sua curiosidade, na sua adolescência, perguntasse para o pai, pai, por que a gente não vai a velório? Eu falei assim, meu filho, você não pode. A gente não vai sozinho deixar você não pode. Ele sabia disso, irmãos. E depois o tempo passou e a Bíblia diz que ele era cada vez mais sendo abençoado por Deus. Chegou numa certa idade, ele foi até a terra dos filisteus, viu lá uma moça, se encantou com ela, e a Bíblia diz, até esse ponto, a Bíblia diz que foi propósito de Deus para que houvesse ali uma questão com os filisteus. Porque até me parece que a opressão não era assim tão opressão nada. Os israelitas viviam muito bem, porque ele foi lá, não aconteceu nada. Falou com os pais levaram ele, pediram a mão da moça em casamento, não aconteceu nada. Porque a opressão também não era assim tão opressão, mas viviam debaixo de opressão. Mas o que aconteceu nisso aí é que é de se chamar a atenção. Sansão não errou, não foi no dia em que conversou com Dalila. Sansão começou a errar desde o primeiro momento em que ele começou a exercer a sua função. Deus o tinha chamado para um propósito, tinha avisado. Eu quero crer que os pais sempre falaram com ele. É tanto que aí a Bíblia diz o seguinte, que ele foi para conversar com a moça, não é isso? E o capítulo 14, no verso 5, coloca aí para mim, irmão, por favor, de Juízes 14 e o verso 5. Que é algo bastante interessante, bastante curioso. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, chegando às vinhas de Timnate. Esse moço, note bem, o que o anjo disse para ele, o que disse para a mãe dele, o que foi ensinado para a vida dele. Rapaz, se você puder passar longe de vinha, você passa. Olha que ele já foi fazer um casamento, entrando por onde? Entrando por uma região onde havia vinhas. Não sei se havia um caminho alternativo, ou se por que aquelas vinhas estavam lá, mas Sansão e vinha, e vinho, e produto de vinha, não combinava. E a Bíblia faz questão de descrever que ele foi encontrar com essa moça. Ele falou para o pai dele, o pai falou, olha, mas tem moças na nossa terra. Mas ele queria era aquela, já estava assim. Daí chegou por onde ela entrou?
pela vinha. Mais curioso ainda que numa vinha tinha um leão. É um negócio assim estranho. Leão fica no meio do mato, onde tem zebra, tem bicho para ele comer, mas nem vinha. Mas tinha lá esse leão lá. É onde é o que eu falei para os irmãos. Satanás, quando ele prepara um laço, é muito tempo antes. E dali então Sansão foi lá e pegou esse leão, matou esse leão. Não falou nada com o pai dele. Ficou, caladinho. Começou agora a esconder coisas do pai. Começou a ter segredos na vida dele. Os pais que o sempre orientaram começaram agora a vivenciar com Sansão um homem cheio de segredos. Na época do casamento, Sansão foi lá ver já ia para o tal do casamento combinado, e no caminho ele falou, olha, eu matei um leão. Deixa eu lá ver como é que está isso. Irmão, o nazireu, ele não podia tocar em cadáver, ele passou a vida aprendendo isso, você está entendendo? Qual era a curiosidade do inferno na vida do ser humano, em que a Bíblia proíbe, em que a Bíblia orienta, e o ser humano está sempre querendo experimentar o proibido? Por que a grama do vizinho é sempre mais verde? Por quê? Se não for por uma ação diabólica, atravessando um propósito de Deus na vida do ser humano. Ele não precisava ter ido lá ver não, irmãos. E quando ele chegou lá, a mais estranha ainda aconteceu. Era um cadáver, mas estava lá cheio de mel. Não é um negócio esquisito, não é? Se não é um propósito para derrubar, sabe, irmão? Aquilo que é proibido tem sempre mel para te seduzir, para te arrastar e para te destruir. É isso que a palavra de Deus nos chama a atenção. Cuidado, irmãos. Em tempos de pandemia, cuidado com as notícias. Cuidado com para onde você está olhando. Não olha para o problema, olha para a situação que nós precisamos adorar, precisamos nos humilhar perante o Senhor. Olhe para o outro lado da realidade, valorize a sua fé. Mas porque a tendência é, quando não se vai na igreja, as pessoas, eu vou relaxar um pouco, não é isso? E daí, né, sei lá, de repente um vinhozinho, uma cervejinha assim, essas coisinhas que não faz problema nenhum, porque o que é proibido tem mel dentro. Foi assim com Sansão. Ele não poderia pegar o cadáver, não podia tocar no cadáver. Ele não só tocou, como ainda pegou aquele mel. E pior ainda, irmãos, as pessoas que contaminam, que abandonam a Deus, que saem do propósito, não estão felizes em fazer isso sozinha. Sansão ainda pegou do mel e levou para o pai dele, para a mãe dele, e não falou das coisas. Porque se ele tivesse contado, o pai não teria comido daquele mel, a mãe não teria aceitado, a mãe e o pai teriam repreendido novamente. Ele escondeu, ele errou, mas escondeu. Aí as coisas vieram acontecendo na vida de Sansão. As tragédias vieram acontecendo. Mas tudo era propósito, irmãos. Deus, quando chama, ele tem realmente propósito. Mas não, o propósito de Deus não precisa ser cumprido com tanto sofrimento. Nós não precisamos ficar insistindo com coisa que dá errado. Nós não precisamos estar pagando preço. Precisamos estar sofrendo. A gente não precisa estar sendo humilhado, massacrado. Não precisa viver um espírito de derrota para cumprir o propósito de Deus, não. Quando a gente entra pelo caminho da obediência e faz como Deus quer que faz, as coisas acontecem. O salmista diz lá, olha, ele me conduz a pastos verdes, refrigera a minha alma. Quando o Senhor é o nosso pastor, ele prepara tudo. Deus não tem prazer no sofrimento do homem, mas o homem, quando sai de cumprir o propósito de Deus e adiciona a sua própria vontade, Deus deixa para a responsabilidade dele. Eu quero acreditar que Sansão não tinha necessidade de sofrer tanto. Tantos foram outros juízes que Israel teve, nenhum deles passou pela situação que Sansão passou, de ter os olhos vazados, de ser humilhado, de ser objeto de escárnio. Deus não ia fazer isso, não era necessário, mas as atitudes de Sansão o conduziu a isso. E no início de começar a cumprir o propósito, ele já começou a contaminar o seu chamado. Irmãos, não deixe, irmãos, que nem um cadáver, que nem uma carcaça, que aquilo que você largou para trás quando aceitou a Jesus, quando abraçou a fé, não deixe que aquilo te seduza, não deixe que aquilo te ofereça mel e contamine o seu chamado, contamine o seu ministério. Não permita, não vai, irmão, não deu certo com Sansão, não vai dar certo comigo e nem com você. Eu já ouvi dizer muitas pessoas que têm problemas seríssimos no casamento, porque guarda telefone da ex-namorada, do ex-namorado e aquelas coisas todas, e começam a falar de vez em quando. Não dá certo, dá sempre errado, dá sempre errado.
É isso. E Sansão, então, agora se envolvendo com aquele monte de atrapalhadas da vida dele, porque ele confiava demais na força que ele tinha. As coisas vão evoluindo e eu não vou falar tudo, porque o tempo também já se esvaiu, mas eu quero chegar apenas aqui no versículo onde nós lemos. A Bíblia diz o seguinte, que ele conheceu esta moça, Dalila, os filisteus vieram, ofereceram para ela uma grana e falaram assim, olha, ele tem que dizer onde é que está a força dele e a gente vai te dar um dinheiro quando a gente pegar esse moço e acabar com a raça dele. Tá bom? O que fez então Dalila? Olha, por 3 vezes, irmãos, por 3 vezes ele enganou a Dalila. 3 vezes ele conseguiu enganar a Dalila. Mas como ele continuou brincando com o pecado, como ele continuou flertando com o pecado, como ele continuou achando graça no que estava errado, ele foi seduzido. E aí então cortaram-lhe os cabelos, que acho que era a última parte do voto, da separação dele, que ele ainda não havia contaminado. Porque no primeiro casamento a Bíblia diz que ele banqueteou com os convidados. E banquetear com filisteu significa beber vinho, e muito vinho, porque eles bebiam assim para valer. E se ele banqueteou, certamente ele fez. Entenda que o afastamento do homem de Deus ele é gradativo. Ele tocou num cadáver, continuou tendo força. Ele disse, não tem problema não. Sabe, esse negócio não tem nada a ver, irmão, hoje, que está acontecendo hoje? Não, isso não tem nada a ver, não. Olha, Sansão tocou no cadáver, tinha mel, comeu, o pai não morreu, ele não morreu, não aconteceu nada. Ele disse, olha, deu certo. Não, então vamos lá no banquete. Tumba, encheu a caneca. Pô, não aconteceu nada. Mas ao longo dos tempos, ele aprendeu a brincar com o pecado. E foi flertando com Dalila, até que ele revelou a última parte que ainda o segurava. Assim que raparam-lhe a cabeça, foi aí que aconteceu o pior. Irmãos, você não sabe, mas Satanás está doido. Ele está curioso para saber exatamente qual que é o seu e o meu ponto fraco. Não brinque com isso, irmãos. Não brinque com essa situação, porque o dia que ele descobrir, irmãos, pode ter certeza, não vai ter dó. Não é a cor verde dos seus olhos azuis que vai fazer ter piedade, não. Ele vai entrar de sola e vai fazer o terrível. Então, Sansão disse, olha, se rapar o meu cabelo. O último elo dele, que ainda estava intacto, que eram os cabelos grandes, as tranças, etc., rapou aquilo, aí chamou, Sansão, o filisteu chegou. Ele pensou, não, agora vai dar na mesma, porque como eu fiz das outras vezes, eu vou fazer dessa também. Mas ele já estava careca. Careca está sem a cobertura, não é isso? Nada contra os irmãos que têm essa situação, mas aqui é no sentido figurado, não é isso? Sem a cobertura. Sansão estava sem a cobertura. Sansão perdeu a cobertura da vida dele. Eu já vi muitas pessoas falar assim, olha, esse negócio de pastor é besteira, esse negócio de ter líder, isso é bobagem, igreja somos nós, onde nós tivermos uma igreja. Tudo bem, não está errado nisso, até certo ponto, porque estar aqui dentro, irmãos, faz falta, e muita falta, eu posso te garantir isso. Estar aqui dentro faz falta, e muita falta na vida da gente. Sim, senhor. Então, Sansão abandonou a cobertura e agora o pessoal chegou, prendeu, furou os olhos dele e a vida foi daquele jeito. Sabe, irmãos? Toda vez que um homem abre mão da sua cobertura e que ele revela os seus segredos, dá de bandeja aquilo que Deus o entregou. Toda vez que um homem brinca com o pecado e durante a sua vida ele vai eliminando fases da sua santidade com Deus, chega um ponto em que o inimigo põe na mão dele e fura os olhos dele. Agora ele vai para um cárcere, preso a correntes, a cadeados, a correntes, e começa agora a dar volta em círculo. Toda vez que o ser humano tem os seus olhos espirituais vazados, ele começa a andar em círculo. Está nessa igreja hoje, está no outra amanhã, está no outra depois da manhã, está no outro dia, depois está no bar, depois está na igreja, depois está no outro bar de novo, depois está na festa de novo, vai andando em círculo. Casa hoje, descasa amanhã, casa hoje, descasa amanhã, está no emprego hoje, está no outro amanhã, a vida não funciona. Quando ele vai falar, ele diz, olha, Deus é bom, Deus é misericordioso. Então prova, meu filho, o que está acontecendo na sua vida, que Deus é bom para você. Ele diz, estou vivo, só isso que ele sabe dizer, não é isso? Então, irmão, toda vez, irmãos, e podem ter certeza, fisicamente aconteceu com Sansão, espiritualmente pode acontecer com qualquer servo do Senhor.
flertar com o pecado, brincar com o proibido, resultados serão olhos vazados, arrancados, preso a uma corrente, andando de um círculo como se fosse um cavalo e ainda produzindo alimento para outros. Porque Sansão girava uma roda, certo era para moer o trigo, para alimentar os filisteus, para se fortalecerem cada vez mais. Mas num momento da vida, aconteceu o que é preciso acontecer com todos nós. O nosso Deus, nós sempre falamos, Ele é misericordioso. É isso que a gente tem que lembrar. Porque você errou, não vai abandonar tudo. Olha, acabou para mim, já era. Meus olhos estão vazados. Não, Deus ainda tem uma chance para cada um de nós, independente da situação. Sansão, numa certa situação, ele orou ao Senhor e disse: olha, Senhor, seja só desta vida, mas me devolve, Senhor. Sabe, irmãos? Irmão, não espera chegar nessa condição, não. Aproveite que o Espírito Santo está jorrando na sua vida, fresquinho, abundantemente. Não espera Satanás zombar de você, para você ter que chorar e pedir o Senhor. Senhor, me devolve, Senhor. Eu quero poder cantar de novo, pregar de novo. Eu quero poder tocar de novo. Eu quero poder abraçar os irmãos de novo. Não espere, irmão, não espera. Vai ser dolorido, vai ser sofrido. Não precisa passar por isso. Sansão já passou para a gente aprender, sabe? Diz que a primeira vez cai todos. A segunda, como é que é o negócio? A segunda quem quer e a terceira só os idiotas. O pessoal do passado já caiu, para nós não cair hoje, para nós não entrar nessa hoje. Vamos ficar vivos, vamos aprender do Senhor, vamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa mente espiritual, para que nós possamos produzir frutos. Fomos chamados para produzir frutos, fomos chamados para crescer. Ao invés de você trabalhar rodando uma roda para o diabo, trabalhe para o reino, irmãos. A Bíblia diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. No diabo o trabalho é vão, é para eles rirem, é para o diabo escarnecer, mas no Senhor não é vão. Ah, mas o que eu faço é tão insignificante, eu só faço isso. Não, cuidado, não é assim. Tudo que você faz no reino está contabilizado. A Bíblia diz: não é por acaso que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Você pode ter certeza que quando você está fazendo alguma coisa na obra, alguma coisa para o Senhor, o diabo chega e diz: mas isso aí qualquer um faz. Você diz: não, qualquer um não. Eu sou especial, eu faço do meu modo especial. O irmão pregou aqui ontem, ele falou: irmão, cada um faz do jeito que Deus dá e funciona. E é bonito na obra, é isso, cada um faz de um jeito e dá certo. Porque a obra é assim. Não deixe o diabo fazer isso. Porque se Satanás diz que o que você está fazendo é insignificante, tem pessoas fazendo o melhor, eu posso te garantir, há uma hoste celestial, há uma miríade celestial dizendo: vai, irmão, vai nessa, meu filho, você vai vencer. Eu sei como é que isso funciona, é difícil, mas um dia a gente vai estar todo mundo junto cantando no grande coral do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, querido. Que Deus possa tirar da sua vida todo empecilho. Deus possa tirar da vida da igreja todo impedimento, todo embaraço. Que você possa correr livremente. Que você possa sentir que o seu trabalho não é vão no Senhor. É importante na obra. É mais importante trabalhar para o Senhor do que rodar a roda para o diabo. Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É bom, né, irmãos? Palavras do Senhor. Deus continue abençoando o Wander poderosamente, em nome de Jesus. E, importante, né? O cabelo de Sansão começou a crescer assim que foi rapado, né? E os filisteus, eles talvez não atentaram para isso também. E é muito bom saber que Deus, quando Ele coloca a bênção, ainda que alguém possa roubar, Deus é misericordioso para devolver. Amém? O Senhor deu vitória a Sansão, na medida que seu cabelo foi crescendo novamente. Isso é o que nós sabemos, né? É uma oportunidade que Deus nos dá de arrepender e voltar novamente ao objetivo.
Amém? Deus sempre nos dá oportunidade. E só que haverá um momento que não haverá mais oportunidade. Então nós temos que aproveitar o tempo que Deus está nos dando agora para voltar para o Senhor. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, é muito boa a palavra, porque às vezes nós vamos entrando por um caminho, achando que tudo é normal, que tudo pode, que nada mais tem nada a ver, que tudo legal, que Deus aprova tudo, até que Deus vem e permite que o inimigo rapa a cabeça, né? E para tudo. Então, que Deus nos dê a oportunidade de voltar enquanto é tempo. Amém? De voltar. Apocalipse lá, quando ele fala sobre Jezabel, fala uma palavra muito interessante. Dê-lhe tempo para se arrepender. Como não se arrependeu, eu a coloco na cama. Né? Ou seja, falando com a igreja, Deus, ele dá tempo para nós, né? Arrepender, porque arrepender é voltar para Deus, é parar de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, é parar de levar o Senhor de qualquer maneira, as coisas de Deus de qualquer jeito. Do meu jeito eu faço, do jeito que eu quero. É ignorar princípios estabelecidos por Deus, normas ditadas por Deus. Então, Deus dá tempo, mas há um momento que, como fala em Gênesis capítulo 6, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Então, há um momento que Deus para mesmo, que Ele joga tudo por terra mesmo. Mas eu creio que nós não precisamos, né, esperar esse momento. Amém? Em nome de Jesus. Na parábola das 10 virgens, 5 virgens estavam secas, sem óleo, sem luz para iluminar. Isso não foi da noite por dia, vai se perdendo ao tempo. Então que nós acordemos, em nome de Jesus, para perceber nas áreas que nós temos tido fraquezas, nas áreas que nós temos errado, e corrigir, e arrepender, e pedir perdão, e abandonar, e voltar às práticas das primeiras obras. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Voltar. Esse é sempre o caminho, né? Volta-te. Volta para Deus, volta para Deus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Que o Senhor, Ele venha nos encher desse coração cada dia, que escolhe sempre voltar para Deus. Voltar para o Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado por esta manhã, Senhor. Porque o Senhor nos trouxe aqui para adorar o Senhor e ouvir a sua palavra. E o Senhor coloque no nosso coração esse desejo de olhar para a nossa vida, Senhor. E fazer uma autoanálise para ver, Senhor, se estamos dentro do propósito do Senhor, ou se não estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E que o Senhor nos ajude a voltar, Senhor, para aquele propósito estabelecido pelo Senhor como igreja, que é sal da terra, que é luz do mundo, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor nos ajude a arrepender e a voltar. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória.